O programa Estação Saúde está no ar, mais uma vez entrando aí na sua casa, mais uma vez pedindo licença e já agradecendo pela sua audiência e pela sua companhia. Hoje nós trazemos um tema que de repente você nunca ouviu falar. Ou para aqueles que já ouviram falar, tem as suas particularidades e as suas opiniões. Enfim, estamos aqui para trazer a informação e com ela deixar você que está nos assistindo, bem ciente do que se trata. Nós vamos conversar sobre jejum intermitente, que é uma forma aí, podemos dizer que um pouco nova ou não. A nossa nutricionista, que é a nossa convidada de hoje, vai poder desmistificar sobre esse assunto. Eu estou recebendo aqui a nutricionista funcional Carolina Bernardes, minha nutricionista. Carol, seja muito bem-vinda novamente ao programa Estação Saúde. É um prazer te receber aqui. Muito obrigada pelo convite. Então, para quem está em casa entender, o que é o jejum intermitente? De uma maneira bem simples, Gabi, jejum intermitente nada mais é do que um termo, que foi utilizado para representar um estado não alimentado. Então a gente permanece em dois estados: no jejum, o estado não alimentado, e fora do jejum, o estado alimentado. Basicamente, o jejum é feito por todos nós, na nossa casa, diariamente, Naquele período que a gente faz o jantar à noite, no último horário, e fica sem comer até a próxima refeição do dia seguinte, esse intervalo de tempo que a pessoa fica sem se alimentar já é o jejum intermitente. Certo. O jejum intermitente ele pode ser classificado como um tipo de dieta ou não? Essa é uma pergunta muito importante, muito especial. O jejum intermitente ele não é uma dieta, ele pode sim ser utilizado como uma estratégia nutricional, mas é de extrema importância que quem queira fazer o jejum intermitente esteja adaptado. Então esse processo de adaptação é o mais importante para a gente então iniciar o processo de jejum, que deve ser feito de maneira muito cautelosa e com acompanhamento de um profissional nutricionista também. É isso que eu ia dizer, porque às vezes as pessoas veem no Instagram, veem nas mídias e fala jejum. Aí as pessoas saem fazendo jejum sem ter um acompanhamento. Acho que o acompanhamento da nutricionista é essencial, Exatamente. Ele pode ser perigoso, inclusive, se a pessoa resolve fazer o jejum, por exemplo, como uma maneira de compensação, Muitas vezes a pessoa está comendo demais, ela está vindo de uma sequência de erros alimentares, ela acaba vendo essas informações soltas e acaba aderindo ao jejum como uma estratégia para um emagrecimento. E não é assim que o jejum funciona. Certo. E como é que acontece esse processo de adaptação? Porque, na verdade, a base do jejum seria a pessoa fez a última alimentação à noite, em curtas palavras para quem está em casa entender, Fez o jejum, jantou, dormiu, que é aquele processo que geralmente ninguém come, Tem alguns aí que assaltam a geladeira de madrugada, E aí ficou a noite inteira sem comer e seria o desjejum, o café da manhã. Isso. Só que o jejum intermitente para alguns não tem o café da manhã, segue até o meio-dia que aí faz o desjejum. Como que funciona esse processo de adaptação? Porque o café da manhã ele faz boa parte de todo mundo, Isso. Aí é que está. A indicação do jejum, principalmente para essa indicação, o paciente tem que passar por um processo de reeducação alimentar. E aí a gente está falando em queda da glicemia, que é onde a gente vai ter o controle da fome, o paciente vai ter mais saciedade durante o dia. Então ele passa primeiro por uma reeducação alimentar, a gente faz o controle principalmente da quantidade de carboidratos, de macro e de micronutrientes que esse paciente vai ingerir. Cuida no geral da dieta, tirando farináceos, açúcares, deixa a dieta o mais natural possível. A partir do momento que ele tem essa adaptação, que demora basicamente de 4 a 8 semanas, aí então o paciente ele vai estar apto ou não a iniciar o jejum intermitente. Certo, é que na verdade toda mudança na parte alimentar traz algumas consequências, e aí quando tu tens esse acompanhamento é o que faz a diferença. Exatamente. Em relação aos tipos diferentes de jejum, tem só um tipo ou tem mais de um tipo?
Então, é muito importante saber que o jejum ele não precisa ser pré-estabelecido. Assim que o paciente está adaptado, ele vai entender o número de horas que ele consegue ficar sem se alimentar, né? Que é aquela janela ali inicial que a gente conversou. Então, o paciente ele deve pensar que existem 3 básicos tipos de jejum. O mais simples de todos seria o 16/8. A gente tem uma janela de jejum de 16 horas no estado não alimentado e depois uma janela de 8 horas para voltar a se alimentar. Basicamente, esse tipo de jejum é o paciente pular a janta ou pular o café da manhã, como você comentou, e diretamente para o período do almoço. Eu acredito que o maior medo das pessoas está relacionado à hipoglicemia, como você falou, essa baixa da glicose. Exatamente. Tem outros tipos de jejum também que são menos utilizados, né? Que é o jejum de 24 horas, que é aplicado 2 vezes na semana. O paciente fica 24 horas sem comer de um dia para o outro. Tem o jejum também de 5/2, que o paciente se alimenta 5 dias na semana de maneira equilibrada, né? Sempre com a orientação. E 2 dias na semana ele faz uma restrição calórica. Essa restrição calórica ela vai ser diferente para o homem e para a mulher. Então, dependendo do objetivo do paciente, a gente faz a adequação no dia da prática do jejum. Certo. E uma última dúvida para quem está nos assistindo. Algumas literaturas trazem que esse jejum, no caso pela manhã, você não vai comer, mas você pode tomar, isso é verdade? É verdade. No jejum nós liberamos então água, né, chás naturais, nenhum tipo de adoçante, nenhum tipo de açúcar e o café preto puro também é liberado. Certo. O programa Estação Saúde está super interessante, mas nós vamos para um rápido intervalo e não sai daí que a gente já volta.